Bora lá, meu povo! Santistas temem o Fortaleza e novo rebaixamento para a Série B. Uma boa notícia antes da rodada 28 começar. Leoas fazem história e são campeãs da Copa Maria Bonita. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 12 de outubro de 2025, é dia de Nossa Senhora de Aparecida e também dia das crianças. Tem um outro dia também que é hoje, é a mega rifa do Expresso Tricolor que finalmente será sorteada hoje à noite às 18 horas e 15 minutos. Então cola com a gente. O link da live já está criado para você ativar o lembrete. Ainda dá tempo de você participar durante a live. Lembrando que o ponto é apenas R$5. Tem muita gente participando. São 15 prêmios, 5 ganhadores. Cada um leva 3. Então participa com a gente que vai ser bem legal. E um feliz dia das crianças, claro, pro Clube da Garotada, né? O Clube da Garotada, o Fortaleza Esporte Clube. E hoje é um dia muito especial para quem é criança e é tricolor do PC. Turma, vamos pro vídeo de hoje e olha, esse vídeo eu vou fazer uma coisa que dificilmente eu faço aqui no YouTube, mas por falta de conteúdo eu andei pesquisando como que tava os assuntos dos clubes adversários no próprio YouTube. E eu percebi que tá rolando uma onda de vídeos nos canais da mídia independente ou de setoristas que cobrem o Santos Futebol Clube, o time do Neymar, o time do Pelé, o clube no qual Juan Pablo Vojvoda é atualmente o treinador. E qual que é o tópico, qual que é o tema desse vídeo que eles têm gravado tanto? A sequência maldita que o Santos vai ter pela frente e eles andam temendo um novo rebaixamento, inclusive no confronto contra o Fortaleza, que já rebaixou o Santos temporadas atrás. Pois é, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo lá do canal do Sormani. Acho que vocês sabem quem é o Sormani. Se você não souber, dá uma pesquisada rápida aí, que você vai ficar por dentro de quem é o Sormani. E aí eu queria mandar um abraço para ele, grande Fábio Sormani. Vamos fazer aqui um react de alguns tópicos que ele traz nesse vídeo e tentar entender o porquê que os santistas estão com medo, né? Temendo aí um novo rebaixamento e que tal sequência maldita é essa que pode jogar o Santos na Série B. E aí eu já te adianto, para eles essa sequência maldita começa depois do jogo contra o Fortaleza. E eles estão tentando ver como que o Santos pode pontuar nos jogos que antecedem essa sequência maldita. Então vamos escutar aqui rapidinho e eu vou pausando e comentando com vocês. E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube na noite dessa quinta-feira para meter medo em vocês, porque eu tô com muito medo. Vocês imaginaram que eu fosse chegar aqui nessa quinta-feira para trazer notícias auspiciosas, alvissareiras, coisas importantes para deixar a gente feliz? Gente, eu tô muito preocupado, muito preocupado. E contrasto com a empolgação e com a animação do presidente Marcelo Teixeira, que em entrevista à Record disse que não teme o rebaixamento do Santos, que inclusive imagina que o Santos vai conseguir uma vaga para um torneio continental. Isso aí é curioso, né? É muito a cara dos presidentes, né? O Marcelo Paes deu a tal entrevista aqui e disse, né? Não tem nem perigo do Fortaleza ser rebaixado. E agora o presidente do Santos também andou dando entrevista dizendo que não teme o rebaixamento. Um fato curioso, né, turma? Ele imagina a Libertadores também. Porque se ele imaginasse apenas a Sul-Americana, ele diria, olha, não temo o rebaixamento e acho que dá pra gente se classificar pra Sul-Americana. Não, ele fala em torneio continental. Ou seja, ele imagina até a Libertadores. Tá muito empolgado. Eu, ao contrário, tô muito desanimado. Muito desanimado. Alguém pode dizer, Sormani, mas ele não podia falar outra coisa. Eu até concordo, mas podia evitar algumas coisas. Podia ser mais pé no chão, para não empolgar a torcida. Depois, quanto maior a altura, maior o tom. O Marcelo Paes também deveria ter tido um pouco mais de pé no chão, né, galera? Vocês acham ou não? Porque eu concordo com o Sormani aí. Talvez o presidente do Santos tivesse que ter tido é rosto, né? Redundante. Mas enfim, talvez ele precisasse ser mais prudente, né? O Marcelo Paes, eu nem sei se ele foi afoito. Concordo que existe aquela máxima de, mas vocês queriam que ele dissesse o quê? Ele falou o que a torcida quer ouvir, beleza. Mas, mediante a campanha do Fortaleza,
que, tudo bem, deu uma melhorada, mas ainda é crítica acreditar e falar, reverberar como ele reverberou, que não tem perigo do Fortaleza ser rebaixado, é complicado. Eu acho que ele deveria considerar essa possibilidade, de que existe sim a possibilidade de cair, tá tudo certo. Ninguém vai morrer porque o time vai cair. Agora, questionar o trabalho que a diretoria vem fazendo, que é um trabalho ruim, e tentar entender o porquê que caiu. Por que o trabalho da diretoria esse ano tem sido tão ruim, que jogou 7 anos no lixo? Óbvio que a gente espera que o time permaneça, mas eu acho que o Marcelo Paes poderia ter sido um pouco mais prudente. Ah, não tem o perigo do Fortaleza ser rebaixado. Eu acho que não é por aí. É uma possibilidade de ser rebaixado, mas estamos trabalhando forte para manter o time na Série A. Mas vai de cada um, tá, galera? Essa é a minha opinião pessoal. Se vocês pensarem diferente de mim, não tem problema. Só comentem com respeito aqui abaixo. Vamos lá. Entendeu? Então é bom deixar todo mundo com o pé no chão e ficar muito cauteloso, porque a sequência é muito complicada. Vou falar sobre isso. O jogo do Santos e Palmeiras foi finalmente marcado. Teve a mudança de data da partida contra o Fortaleza. Olha aí. Vamos falar sobre tudo isso, gente. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no Vamos canal. lá, deixa eu para vocês. um pouquinho para frente aqui. A CBF determinou na tarde desta quinta-feira a data do jogo Santos e Palmeiras. Aquele jogo lá do turno, na Vila Belmiro, que foi desmarcado porque o Palmeiras estava voltando do Mundial de Clubes. Esse jogo vai ser agora no dia 15 de novembro, um sábado. 9 horas da noite na Vila Belmiro. Tá? Esse jogo é depois do nosso contra eles, tá? Então, a gente só vai se preocupar com esse jogo aí dependendo do nosso resultado contra o Santos. E como que a gente vai chegar até esse jogo. Lembrando que o Fortaleza tem Vasco, quarta-feira, Cruzeiro, se eu não me engano, ou é sábado, é domingo, me esqueci agora, deixa eu ver aqui, Cruzeiro é... Peraí, Vasco, quarta-feira, 9h30 da noite, aí Cruzeiro, sábado, 9 da noite, e depois já joga no outro sábado contra o Flamengo, certo? Às 7h30 da noite. E depois só joga no outro sábado também, né? No dia 1º de novembro, e aí justamente contra o Santos, depois tem o Clássico Rei contra o Ceará na quinta-feira. Então serão jogos iguais aos que a gente teve no começo do trabalho do Palermo, né? De 1 em 1 semana, 7 dias de distância para cada um. Vamos ver se a gente consegue desempenhar um bom papel nessa sequência. O que preocupa aí não é só a marcação desse jogo, é a sequência, que eu já entendi como e batizei como sequência maldita. Ou talvez não, né? Mas do jeito que tá, pode ser. Outra coisa, também na tarde dessa quinta-feira, perdão, a CBF determinou que Santos e Fortaleza, que jogariam numa segunda-feira, dia 3 de novembro, passou para o sábado, dia 1º de novembro. Tá bom? Então essas duas alterações, ou essas duas marcações de partidas do Santos para a sequência desse Campeonato Brasileiro. Repito, Santos e Fortaleza não será mais numa segunda-feira, no dia 3 de novembro, vai ser no sábado, dia 1º de novembro. E Santos e Palmeiras, jogo do turno, que não tinha sido marcado até agora, vai ser no sábado, dia 15 de novembro, Vila Belmiro, 9 horas da noite. Tá? Gente, por que eu tô falando em sequência maldita? Porque a sequência é bem complicada, bem complicada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Dá uma olhadinha na arte. Presta atenção aí no que ele vai falar, tá, galera? Que foi o que eu falei aqui antes. Olha a sequência do Santos. Serão, de fato, os jogos finais do Santos no Campeonato Brasileiro. Como vocês podem ver embaixo, em destaque, tá lá, 7 jogos em casa, 5 jogos fora. Então, olha a sequência. Corinthians em casa, Vitória em casa, Botafogo fora, Fortaleza em casa. Aí começa a sequência maldita. Vocês ouviram aí, né? Corinthians em casa, Vitória em casa, Botafogo fora, Fortaleza em casa, e aí começa a sequência maldita. Então é só depois do jogo contra o Fortaleza que para eles começa uma sequência, que para eles o Santos vai perder tudinha. Palmeiras fora, Flamengo fora, Palmeiras em casa. Esqueci de colocar em casa ali, mas é o Palmeiras em casa, tá? Mirassol em casa, Internacional fora, Sport fora, Juventude fora e Cruzeiro fora. Então veja só, o Santos tem 3 jogos, 2 contra o Palmeiras e 1 contra o Flamengo, que são, sabidamente, muito melhores do que o Santos. Muito melhores. O Santos não tem competência para ganhar do time reserva do Grêmio em casa, para ganhar do Ceará, e nem sequer conseguiu empatar, foi goleado pelo Ceará. Vocês acreditam que esse Santos pode somar algum ponto nesses 9 que estarão em jogo nessa partida? E olha que tem o fator Vojvoda, né? Que chegou aí, mudou um pouco a cara do Santos. O Santos trouxe reforços também, né? Enfim. Eu não acredito. Eu estou aqui com os pés no chão, me preparando para o pior. Porque esse time, safado, lamentavelmente, não nos deixa outra alternativa, a não ser pensar no pior. Na época do Neymar, não nessa época, naquela outra época do Neymar, tá? Mesmo na época, não precisa ser tão lá atrás, mais presente, na época que o Ricardo Oliveira jogava no Santos, o Lucas Lima vivia uma grande fase, o Gabriel Barbosa jogava no Santos também. Só vocês pegarem. Isso. É uma realidade de brigar para não ir para a Série B. Então, quando pega Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, o Santos pode perder os 3 jogos. Aí o que eu faço? Eu vou pensar no que antecede esses 3 jogos. Prestem atenção que agora é que chega nós. Na sequência que vai anteceder essas 3 partidas. Dá uma olhada lá. Tá vendo? Corinthians, Vitória, Botafogo e Fortaleza. 4 jogos. Gente, 4 jogos. O primeiro jogo é contra o Corinthians. Isso.
Primeiro jogo contra o Corinthians. Depois veio Vitória, Fortaleza e Palmeiras. E Botafogo e Fortaleza. Tá? Em junho do ano passado, deixa eu ver aqui, deixa eu acertar aqui. Deixa eu passar um pouco mais pra frente aqui. A derrota pro Corinthians foi 2-0. Era uma campanha de 6 jogos. Essa era a campanha dele no geral. Ficou o Vojvoda. Vai estreia contra o Fluminense 0-0. 1-1 com o Atlético, em casa, né? 1-1 com o Atlético Mineiro fora. Okay. Depois em casa vence o São Paulo, é a única vitória do Vojvoda, por 1-0. Empata com o Bragantino fora, 2-2. Empata com o Grêmio fora, em casa, 1-1. E perde fora de casa pro Ceará. Perde não, né? É massacrado pelo Ceará por 3-0. Uma vitória, 4 empates e uma derrota. Em 6 jogos, um aproveitamento de 38,8%. Tá? A diferença dessa sequência para a sequência que derrubou o Odair Hellmann é que o Santos conseguiu 4 empates e perdeu só uma vez. Naquela sequência, foram 3 empates e 2 derrotas. Então, esse jogo contra o Corinthians, em junho de 2023, que determinou a demissão do Odair Hellmann, ele se repete agora, nessa próxima partida do Santos, pós-data FIFA. Jogar com o Corinthians é sempre um problema para o Santos. Repito, a exceção dessa época desse homem aqui, do Pelé e do Robinho. Tá? O resto é mais pancada do que porrada dada. É mais porrada recebida do que porrada dada. Santos é uma puta freguês do Corinthians, vocês sabem disso. Não adianta, eu tô aqui inventando. Eu tô aqui relativo, como o Santos é. É um problema. É um problema para a torcida organizada, entendeu? Porque a torcida dos estádios que não se manifesta. É vibrante. É uma manifestação. Mas o torcedor comum, sangrando. Tá. Vem Corinthians em casa, Vitória em casa, Okay. Botafogo fora e Fortaleza em casa. Imagina se o Santos perde pro Corinthians. Pode acontecer. Até porque naquele jogo de junho de 2023, ano que o Santos foi rebaixado, o primeiro gol do Corinthians foi marcado pelo Yuri Alberto. Tá lá. Adora fazer gol do Santos. Adora fazer. Aí do ex, né? Tá aí de novo. Então ele fez o primeiro gol do Corinthians. Imagina se o Santos perde pro Corinthians. Na volta dessa data FIFA. Depois ele pega o Vitória, se enrola na Vila Belmiro, porque o clima vai ficar pesadíssimo, empata com o Vitória. Sai pra jogar com o Botafogo e perde, que é o resultado mais comum. Recebe o Fortaleza, que jogou o Santos pra Série B em 2023, na Vila Belmiro, um Fortaleza que está melhorando de rendimento agora com o Martim Palermo, e empata também contra o Fortaleza. Ou seja, em 12 pontos disputados, o Santos venceria 2. Olha aí, já até uma projeção de como eles estão vendo essa sequência antes da sequência maldita. Eles acham que vai ser, inclusive, um empate contra o Fortaleza, né? Então, claro, o Fortaleza tem que fazer a parte dele, né, galera? Não adianta de nada o Santos se lascar se o Fortaleza não fizer a parte dele. Conquistaria 2 pontos, perdão. Conquistaria 2 pontos, tá? Perderia pro Corinthians, empataria com o Vitória, perderia... Cara, o Sormani projetou 2 pontos em 12. Lembrando que essa sequência aí, comparando com o Fortaleza, é Vasco, Cruzeiro, Flamengo e o Santos, tá? Nós já temos uma projeção de, se Deus quiser, ganhar do Vasco, que seriam 3 pontos, e tentar arrumar um empate aí contra Cruzeiro ou Flamengo, considerando que pode perder as duas ou uma, né, para um dos dois. E aí chega para uma final contra o Santos. Então, é importante que o Fortaleza pontue. Ia pro Botafogo e empataria com o Fortaleza. Então, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12. Você já pensou? O Santos, nesse momento, ele está com 28 pontos. 28 pontos. Você já pensou? Chegar no primeiro clássico contra o Palmeiras com 30 pontos e na zona do rebaixamento? Isso pode acontecer. E o Fortaleza vai ter uma sequência boa, né? Depois, porque tem Ceará, tem Grêmio, né? Tem Bahia, tem Bragantino, enfim. Não lembro agora os outros jogos aí, mas é uma sequência interessante. O Fortaleza tem os 2 jogos contra o Atlético Mineiro, né? O atrasado e o próximo. Então, existe um mundo, galera. Existe um mundo, tá? Eu vou parar por aqui. Quem sabe na live de mais tarde a gente retoma aí essa análise, essa sequência, né? Porque eu acho que pode existir um mundo aí onde a gente possa roubar essa posição do Santos, terminar na 16ª colocação e escapando da zona de abaixamento. Então trouxe aí só um aperitivo para vocês irem pensando aí em como que tá o pensamento da galera do Santos, tá? A rodada começa toda na quarta-feira, certo? Com o Bragantino e Corinthians, Vitória Internacional, Sport Juventude, Botafogo aliás, perdão, calma. Deixa eu voltar aqui para a rodada certa. Desculpa, galera. Pronto. A rodada começa toda na quarta-feira, agora sim com os jogos corretos. Palmeiras e Bragantino, Botafogo e Flamengo, Mirassol e Internacional, Sport e Ceará, Santos e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Fortaleza e Vasco. E aí na quinta-feira continua com mais 3 jogos. Grêmio e São Paulo, Fluminense e Juventude e Vitória e Bahia. Vocês sabem que a gente tem que olhar para 3 jogos aí. Chave, Vitória e Bahia na quinta, Atlético Mineiro e Cruzeiro na quarta e Santos e Corinthians na quarta. Além do nosso jogo, certo? E ontem nós tivemos uma notícia muito boa, que foi o Palmeiras metendo 4x no Juventude, abrindo aí 3 pontos do Flamengo,
mesmo número de jogos, ainda com um jogo a menos. E com isso o Juventude não ultrapassou o Fortaleza, né? Ficou na 19ª colocação com 23 pontos. Então existia um risco, claro, do Juventude ser uma zebraça contra o Palmeiras e ganhar e o Fortaleza perder a posição, né? Mas graças a Deus o Palmeiras ganhou e aí o Fortaleza continuou na 18ª colocação. Nada mudou. O Juventude, ele tem um jogo a mais que o Fortaleza. Mesmo número de jogos do que o Vitória. Ok? Então um resultado importante. A gente ficar de olho aí na rodada 28, que vai começar do mesmo jeito, pelo menos para o Fortaleza, né? Com essa derrota do Juventude. Beleza, galera? E aí, pra gente finalizar aqui esse videozinho mais tranquilo, mais relax, parabenizar as leoas do técnico Erandi, o Popó do PC, que se sagraram campeãs da Copa Maria Bonita, que equivale à Copa do Nordeste, né? Só que pro feminino, com gol de Tainá, Fortaleza vence o Sport e conquista título da Copa Maria Bonita. 1-0. Parabéns às leoas que fizeram uma temporada histórica, né, galera? Acesso da 2-1, muita coisa boa acontecendo pras leoas. Cara, tomara que esse projeto continue forte pro ano que vem, porque é sempre um risco, né? Com o Fortaleza caindo pra zona de abaixamento, pode ser que corte aí os gastos e aí... Eu não gosto nem de pensar nisso, porque no ano que finalmente a gente consegue ter coisa boa com o futebol feminino, aí pode tudo ser perdido por conta do masculino, né? Vamos torcer, espero que o Fortaleza mantenha o projeto Vive com o investimento necessário, por mais que o masculino seja a prioridade do clube, né? Parabéns mais uma vez às leoas e ao Erandi, muito merecido. Bom, meu povo, é isso, videozinho, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, deixa o hype, comenta aqui embaixo, 18h15 tem a live do sorteio, cola com a gente, valeu, falou e tamo junto.